Ok, boa noite, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe nós, que Deus abençoe a todos. Que você possa desfrutar de uma boa semana na presença do Senhor. E eu gostaria de, nessa noite, compartilhar um texto que está no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 37 e 38, no versículo 39. Antes de ler a palavra, eu convido você a entrar aí no YouTube da igreja, compartilhar essa palavra de vida com teu amigo, com os teus irmãos, com teus colegas, para que esta palavra esteja chegando ainda mais longe. O texto que eu quero compartilhar com você no Evangelho de João vai descrever Jesus falando de uma alusão do Espírito Santo que haveria de vir depois da sua partida, depois da sua morte, e eu gostaria de ver 3 passos fundamentais para nós nos mantermos cheios do Espírito Santo ou na plenitude do Espírito Santo, como você queira chamar. Alguns gostam de dizer cheio e outros gostam de dizer na plenitude do Espírito. Para andarmos na plenitude do Espírito Santo, temos que passar por esses critérios que Jesus vai nos ensinar nesse texto, que Jesus nos deixou muito bem claro aqui nesse texto. Evangelho de João, capítulo 7, verso 37 ao verso 39, que vai dizer o seguinte: E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão ou correrão do seu interior. E isso ele disse a respeito do Espírito Santo que haveriam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Muito bem. Jesus se levanta nessa festa e exclama, Jesus faz um clamor, Jesus faz um pedido veemente, um pedido com o coração. E ele começa dizendo, olha, se alguém tem sede, então é para você que tem sede, é para você que quer mais, é para você que deseja mais de Deus. E o primeiro passo para sermos cheios do Espírito Santo, nós precisamos ter obediência. Se você for ler no livro de Atos dos Apóstolos, diz que eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. Ali, reunidos no mesmo lugar, significa em comum acordo, na mesma direção, no mesmo pensamento. E eles estavam ali reunidos porque Jesus, no capítulo 1 de Atos, diz que eles deveriam ficar reunidos em Jerusalém até que o Espírito Santo descesse sobre eles. Então eles vão para Jerusalém, no cenáculo, podemos dizer na igreja, e ali eles ficam em oração, ali eles ficam buscando a Deus, a direção de Deus, e aí no capítulo 2 de Atos vai dizer que desceu sobre eles ali como se fossem línguas de fogo e desceu sobre a vida de cada um. Por quê? Porque eles estavam em obediência àquilo que Jesus havia dito. Se você for no Antigo Testamento, no livro de 1 Samuel, você vai encontrar isso, que lá a palavra vai dizer que a obediência é melhor do que ofertar, é melhor do que o sacrifício. Em vez de sacrificarmos, a obediência é melhor. Então, para nós nos mantermos cheios do Espírito Santo, nos manter como esse rio de água viva fluindo dentro de nós, o primeiro passo é a obediência a Deus. Segundo passo é você ter sede. Jesus se levantou e disse, se alguém tem sede, então para mim estar cheio do Espírito Santo, eu preciso ter sede. E quando eu tenho sede, eu busco mais, eu quero mais. Esse texto para nós não faz muito sentido, porque provavelmente a gente nunca passou por uma sede, né? Então a gente não tem noção do que é uma sede de verdade, né? Para a corça, a água significa vida.
Então nós temos que ter sede da vida, sede de Jesus, e se tivermos essa sede do Espírito Santo, o Espírito Santo virá sobre nós. É o que Jesus está dizendo. Aquele que tiver sede, primeiro passo. Segundo passo. Terceiro passo, Jesus disse: venha a mim. Se você tem sede, se alguém tem sede, venha a mim. Então, você precisa ir aonde? Na fonte. Quem é a fonte? Jesus. A fonte dessa água é Jesus, que vai enviar, que vai nos enviar o Espírito Santo de Deus para estar conosco. O Espírito Santo é o Consolador, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo é aquele que anda conosco no nosso dia a dia, o Espírito Santo é aquele que está falando com você nesse momento. E se você obedecer, se você tiver sede e se você ir a Jesus, certamente o Espírito Santo virá sobre você. E aí o quarto passo é: precisa crer, porque aí Jesus disse: se você tem sede, venha a mim e beba. E ele diz: quem crer, quem acreditar, quem tiver convicção disso, vai crer nisso, e um rio de água viva. Estava falando do Espírito Santo, o texto diz, né? No versículo 39 ele diz isso. E isso ele disse a respeito do Espírito Santo que ia enviar sobre os discípulos, porque o Espírito Santo não tinha vindo até então, porque Jesus não tinha subido aos céus até aquele momento. Então você precisa obedecer, você precisa ter sede, você precisa acreditar em Jesus e você precisa crer nas Escrituras, crer nessa palavra. Se você fizer isso, certamente o Espírito Santo virá sobre você. E o Espírito Santo, querido, é aquele que nos conduz, aquele que traz paz para a nossa vida, e nós estamos precisando dessa paz, viver essa paz nos dias de hoje. Então eu espero que essa palavra chegue até teu coração, abençoe a tua vida, abençoe a tua casa, em nome de Jesus, que Deus te abençoe.